Oi, oi, gente! Então, saiu o nosso vídeo das diferenças de brechó e bazar. Eu vou falar um pouco pra vocês algumas diferenças básicas que é importante a gente saber, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Então, fiquem aí que o vídeo já vai começar. Quando a gente fala, de brechó e de bazar, a gente costuma utilizar as duas palavras como se uma fosse sinônimo da outra, né? Como se tivessem o mesmo significado. Só que assim, no dia a dia pra gente falar, às vezes não tem problema. Mas em algumas situações é bom a gente saber a diferença para a gente entender algumas questões. Então, eu vou começar diferenciando, eu vou começar falando uma característica principal, que é a que faz com que as pessoas confundam, como se eles fossem iguais. O que tem de igual nos dois é o seguinte: tanto o brechó quanto o bazar, eles vendem itens usados. Eles vendem diversos itens, Pode ser que tenha coisa nova? Pode ser, mas em geral é coisa semi-nova. E aí tem, brechó vende roupa, calçado, móvel, bazar também, tudo isso. Então, essa é a característica semelhante que eles têm. E é a que faz com que as pessoas confundam, Só que aí a gente entra numa outra questão, que é onde a gente consegue separar, Por que tem essa diferença? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu comprei uma blusinha, paguei R$2, comprei lá no brechó. Aí outra pessoa fala assim: eu comprei uma blusinha parecida com essa sua, paguei R$30. Por que será que estava mais caro se é tudo igual? Essa aqui é a questão, gente. Porque o que acontece? Então, começando, eu vou falar um pouco de bazar primeiro. Como que é um bazar? O que se caracteriza ele, Primeiramente, de onde vêm as roupas que vão lá pro bazar? As roupas do bazar, em geral, elas são de doações. Então, as pessoas elas doam as roupas para a instituição, para aquele lugar que promoveu o bazar. E aí a gente já entra na outra questão. Onde é feito o bazar? Geralmente é feito em instituições, em ONGs, por exemplo, lugares muito comuns de terem bazar, que inclusive eu frequento muito, é asilo, albergue. Sempre tem, eles sempre promovem e as roupas que eles vendem são de doações. E aí essas roupas que foram doadas, elas são vendidas, como elas foram doadas, não teve um custo, elas chegaram ali de graça, elas são vendidas a um preço muito barato, porque ali é unido duas coisas: uma oferta muito grande, uma quantidade muito grande de peças. Então, consequentemente, com isso, eles vendem barato para poder vender tudo, mais rápido, porque tem muita coisa. E também uma outra questão, que no bazar as peças elas não estão organizadinhas, tá tudo bem bagunçado. Então assim, você tem que procurar, você tem que revirar e mexer muito para achar alguma coisa lá que vai te interessar, que vai estar em um estado de conservação ok. Então tudo isso faz com que em bazar as peças sejam bem mais baratas. Então é lá que a gente vai encontrar peças de R$2, de 50 centavos, de R$4, Enfim, o preço varia, mas assim, em geral vai ser bem baratinho. Então, essas são, assim, umas características bem principais do bazar. Outra coisa também é que os bazares, a grande maioria, em geral, eles acontecem em datas pontuais, Então, a gente costuma ver nos posts, por exemplo, colocado lá, eles colocam os panfletos e tudo mais, divulgam a data. Olha, tal dia, tal hora, em tal lugar vai ter um bazar, bazar da Pechincha. Bazar para ajudar tal causa, Porque geralmente o intuito é sempre ajudar alguma causa, Por exemplo, como eu disse, o albergue é para arrecadar mais dinheiro, para ajudar lá, os idosos e tudo mais, a manter o lugar e tudo mais. Então, assim, essa também é uma característica de bazar, que eles ocorrem pontualmente. Então, junto aquele dia, aí as pessoas vão lá e compram. E tá tudo misturado, tem coisa nova, coisa velha, coisa suja, limpa, tá tudo misturado, gente. Tudo. Não tem muita separação praticamente nenhuma. Tá, essas são algumas das características do bazar. E em contrapartida, o brechó. Como que é o brechó? O brechó, diferente do bazar, que é promovido por instituições e lá trabalham voluntários, então eles não recebem, a grande maioria eles não recebem, por isso trabalham como voluntários, É temporário e tudo mais. Diferente, o brechó, ele já funciona como um modelo de negócio mesmo, sabe? Como se fosse uma loja. Geralmente ele é localizado em um ponto específico, ele tem os dias e horários de funcionamento, assim como um comércio mesmo, Tem, às vezes, o próprio dono trabalha, ou às vezes tem até funcionário, então já percebam essa diferença, Então, com isso, o que acontece? O preço do brechó acaba sendo um pouco mais diferenciado do que o do bazar.
Por quê? Todas essas questões. Às vezes a pessoa ela paga um ponto, né, de aluguel, às vezes ela paga um funcionário e mais, né, principal do que isso, as peças do brechó elas não estão misturadas, elas não estão bagunçadas, elas são selecionadas, elas passam pelo processo que a gente chama de curadoria, né, que é onde a pessoa responsável ela vai analisar se aquela peça está em boas condições de uso, né? Então você já chega lá já tá pronto. Não tem que ficar se preocupando muito com essa questão, é só mesmo procurar aquilo que você vai gostar. E também diferente do bazar que tá tudo junto e misturado, além de já ter passado por esse processo de seleção, no brechó, em geral a grande maioria, as peças elas ficam organizadas. Então é muito mais prático. Você chega lá, aí você pergunta o que você quer, né? E se tem, ou você procura e tá lá separadinho, né? Por exemplo, vai estar lá calças, blusas, tudo separadinho, vestido, calçado, tudo separado, às vezes separado por tamanho, por numeração. Então tem todo esse processo de organização. E aí tudo isso no final faz com que o preço seja sim um pouco maior do que bazar. O que é justificável, né? Porque muitas pessoas elas lavam as roupas, até passam antes de colocar no brechó, né? E as roupas do brechó, de onde elas vêm? Elas são compradas. Então a pessoa compra de pessoas aleatórias, né? Por exemplo, eu vou aqui, separo umas roupas minhas e vendo lá para a dona do brechó. Pode ser por consignação. Ela pega minha roupa, quando ela vender, ela me paga uma porcentagem. Pode ser também. E pode ser também um outro processo que é bem interessante. A pessoa ela vai no bazar, onde está tudo bagunçado, tudo sujo, tudo misturado. Ela seleciona as peças, né, que são boas, que dão para vender. Ela vai levar essas peças para casa, ela vai lavar e tudo mais, deixar prontinha e vai vender no brechó. Então, assim, é uma outra possibilidade também. Então, por isso que tem a principal diferença de brechó e bazar é o preço. E é onde as pessoas às vezes não entendem por que mas por que tem lugar que é caro e lugar que é barato? Uma das principais questões é essa, porque você pode ter comprado no bazar e outra pessoa pode ter comprado no brechó. Então tem essa diferença de preço, que agora eu acho que ficou claro, deu pra todo mundo entender, deu pra vocês entenderem por que é justificável ter essa diferença de preço, né? Então, é isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, tem alguma curiosidade, vocês podem me mandar mensagem aqui que eu respondo ou deixar nos comentários também, tá bom? Então, essas foram algumas diferenças básicas de brechó e bazar, que é interessante a gente saber para não gerar essas dúvidas, assim, principalmente em relação ao preço, né? Pra gente não questionar um dono, né, um proprietário, não questionar quando você for num brechó, questionar por que a peça tá custando X, né? Então tem toda essa questão envolvida, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau!